Pai, oro agora em nome de Jesus Cristo, que todos quantos possam ouvir esta mensagem sejam corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da Tua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fizeste idóneos para participar da herança dos santos na luz. Obrigado, Senhor, porque nos tens tirado da potestade das trevas e nos tens transportado para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Te damos graças, Pai, porque assim o nosso entendimento estará aberto e a nossa mente compreensiva para entender a Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez e hoje quero falar de essências do coração. Existem vários tipos de pessoas e existem aquelas que me fazem bem. Algumas são tímidas, outras extrovertidas, algumas sérias. Independentemente de tudo isto, existem aquelas pessoas especiais, aquelas que nos fazem bem de alguma maneira e que nos passam algo de bom. Quem nunca conheceu uma pessoa com a qual se sentisse bem em poucos minutos de conversa? Ou alguma pessoa que passava algo de bom, ou mesmo confortador, apenas pelo olhar, ou ainda por pequenos gestos que passam e que aliviam os nossos sofrimentos? Felizmente a vida me tem presenteado com pessoas assim. Sei que não é fácil de encontrar pessoas com tais atributos, mas só eu sei bem o que elas me fazem. São pequenos gestos, olhares, atitudes, que fazem com que estas pessoas sejam especiais para mim. Infelizmente, nem sempre as tenho por perto a todas, mas sempre me lembro com carinho desses pequenos detalhes que me fazem bem. Por isso, digo hoje que existem vários tipos de pessoas. Falemos agora de uma pessoa muito especial que nos deixou belas e sublimes lições de vida. Jesus. Abram a vossa Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1, fala de uma passagem onde é relatada a tentação de Jesus. Diz a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos para que não tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. É importante notar que em nenhum momento Jesus usou os seus poderes para benefício próprio. Nem ao ficar 40 dias em jejum, quando foi levado à tentação, Jesus usou o seu poder para benefício próprio. Ele podia ter transformado as pedras em pães, ele podia se ter lançado do pináculo do templo, que não lhe ia acontecer mal nenhum, porque ele tinha poder para não lhe acontecer mal nenhum. Jesus tinha toda a capacidade do mundo, mas ele não usou o seu poder para seu benefício pessoal. Realmente Jesus foi uma pessoa muito especial. Será que em nós também já está o desejo de sermos assim especiais como Jesus foi? Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero,
fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Olhemos para a seguinte frase. Alguém estava carente, alguém estava a precisar de ajuda e faz um pedido. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Onde estava a pessoa especial e com dom especial? Ela estava ali presente de corpo e alma. Estava ali para fazer a diferença na vida deste leproso. A pessoa especial foi confrontada com um pedido de ajuda. E a pessoa especial, Jesus, simplesmente estava ali e disse: eu quero que fiques limpo. Fica limpo. Quando nós somos confrontados com alguém que nos pede ajuda, será que nós estamos disponíveis para nesse momento dizer: eu vou ajudar-te, eu quero que tu saias dessa situação, eu estou disponível para te ajudar? Jesus fez isto. Alguém tinha consciência que Jesus era capaz de fazer algo por ele, fez-lhe um pedido e Jesus nem sequer olhou ele ao extrato social, à raça, à condição física. Jesus simplesmente disse: eu quero que tu fiques limpo. Quando alguém nos pede ajuda, nós dizemos: eu quero ajudar-te, eu vou estender a minha mão, eu vou fazer o que puder para te ajudar. Jesus era muito especial. E cabe a nós imitarmos Jesus Cristo nas suas ações e no estilo de vida que ele tinha. De todas as vezes que fomos solicitados a ajudar alguém, quer estivéssemos presentes de corpo ou não, sempre respondemos de forma pronta e positiva para resolver o problema de quem nos pede ajuda? Pensemos bem nisto. Abram a vossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Leiamos de novo. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quando Jesus estava presente, ele nunca se acomodou, deixando para os outros aquilo que ele podia fazer no momento. Não existia nenhuma obrigação de Jesus ter que ajudar todas as pessoas, mas estava nele o atributo de ajuda e benignidade para com todos. Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Neste caso, ninguém pediu a Jesus para curar a sogra de Pedro, nem tão pouco Pedro. Mas estava ali uma situação que não era boa para ninguém. Uma pessoa de cama enferma não traz benefício a alguém. Atrás. Não era preciso dizer, nem pedir. Jesus estava ali, diante de uma situação que não era boa, nem para a pessoa que estava em causa, neste caso a sogra do apóstolo Pedro, nem para o próprio Pedro, nem para os seus familiares, certamente. Porque uma pessoa estava doente, enferma, cheia de febre. Sendo assim, Jesus fez algo para mudar a situação, curou a sogra do apóstolo Pedro. Será que estamos dispostos a imitar Jesus em situações pontuais que nos apareçam na nossa vida? Sem que sequer nos pedirem? É uma pergunta. Será que nós estamos dispostos a imitar Jesus em situações pontuais que nos apareçam na nossa vida? O primeiro exemplo que nós vimos era de um homem que disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E Jesus disse: eu quero que tu sejas curado. Ser curado. Havia ali um pedido e houve uma vontade de ajudar. Jesus disse: eu quero, eu não tenho prazer nenhum em que estejas doente. Eu vou curar-te. Tu vais ficar curado. Ser curado. Nesta situação, nós vimos Jesus confrontado com uma situação em que ninguém lhe fazia nenhum pedido. Jesus simplesmente constatou
que havia ali uma mulher doente com febre e que estava imobilizada numa cama e que agora ela precisava de sair daquela cama porque aquilo não era estilo de vida. Jesus não deseja que nós estejamos acamados. Jesus não deseja que nós estejamos doentes. Jesus não deseja que nós estejamos pobres. Jesus não deseja que nós estejamos pedintes. Jesus não deseja o nosso mal. Jesus ama-nos de todo o coração. E Jesus quer o nosso bem. E Ele está disponível sempre para nos ajudar. No entanto, Jesus quer que nós sejamos seus imitadores. Que estejamos disponíveis para ajudar em caso quando formos confrontados com situações reais na nossa vida. Que nós nunca possamos fechar a nossa mão, mas possamos estender a mão para ajudar alguém. Porque esse é realmente o viver de um cristão sério, com integridade, com caráter, com justiça. Amém? Só quem pode mudar as coisas somos nós. É uma questão de crer e de decidir fazer algo em benefício dos outros. Ou até de uma comunidade. Pode ser até de uma igreja. Só nós é que podemos mudar a situação. Não está em causa se é o Espírito Santo, não está em causa se é Deus Pai, não está em causa se é Jesus Cristo. Só nós, você e eu, é que podemos mudar as situações. Abram em Lucas capítulo 13, versículo 11. Há um provérbio que nós ouvimos que diz que vale mais quem quer do que quem pode. Só nós é que podemos fazer algo para mudar a situação. Quando em nós não está o atributo de bondade, da benignidade, da tolerância, da mansidão, quando em nós não existem esses atributos, nós nunca estamos disponíveis para nada, nem para ajudar ninguém. Mas quando o nosso coração ele está encharcado dos atributos de bondade, de misericórdia, de justiça, de amor, então nós estamos sempre disponíveis. Sai de nós um rio espiritual, que abençoa as pessoas que nos rodeiam. Porque nós não podemos reter esses benefícios só para nós. Nós temos que os deixar sair para abençoar os outros. Para abençoar o nosso semelhante. Para abençoar o nosso irmão em Cristo. Para abençoar o nosso familiar. Para abençoar quem nos rodeia. Esse rio de bênção não nos foi dado para nós sermos possuidores dele eternamente. Esse rio de bênção que Deus nos deu é para nós sermos um canal de bênção para aqueles que nos rodeiam. Não é para nós ficarmos para nós esses benefícios até nós morrermos ou partirmos para a eternidade. Não. Quando Deus nos dá coisas é para nós abençoarmos também os outros. E Deus dá-nos exemplos na Bíblia. E hoje nós temos aqui exemplos claros que Jesus estava disponível e que havia nele essências especiais, dons, atributos que nós hoje podemos todos ter. Basta nós querermos. Versículo 11, Lucas 3:11. E veio-lhe uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 12. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uma situação em que, mais uma vez, Jesus não foi solicitado. Não foi pedido a Jesus nenhuma ajuda. Jesus viu com os seus próprios olhos alguém que estava a precisar de ajuda. E Jesus não foi negligente, nem disse, ela não pediu ajuda. Se ela precisasse, tinha pedido ajuda. Há pessoas que não nos pedem ajuda, mas elas estão carentes que você o ajude. Amém? Quando você pega no telefone e liga para alguém para lhe dar uma palavra de ânimo, sabendo que a pessoa está a passar uma situação adversa, você está a ajudar a pessoa. Ela nem sequer tem força para falar, quando mais para lhe pedir ajuda.
Ela nem sequer tem vontade de falar com alguém. Quanto mais ligar para falar conosco. Temos que ser nós que temos esse rio de água viva que Deus pôs no nosso coração, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, que temos que ser a fonte que possa ir dar água viva a essa pessoa que está em aflição. Cabe a você e a mim, cabe a todos nós e até aqueles que vão ouvir esta mensagem, aqueles que já estão a ouvir hoje esta mensagem, cabe a esses fazer também a parte que lhe compete, que é abençoar o próximo. Jesus aqui não foi solicitado por ninguém, mas ele sabia que havia uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Está a imaginar uma pessoa que anda curvada? Eu estou a exemplificar agora, curvando também a minha coluna. Está a imaginar uma pessoa curvada andar ali há 18 anos nesta posição? Está a imaginar? Eu estou curvado agora, andando passos lentos. Está a imaginar uma pessoa nessa situação e a vida dela durante 18 anos era assim. Simplesmente porque ninguém fez nada por ela. Ninguém orou por ela. Ninguém fez nada por esta mulher. E a mulher era escrava de uma enfermidade que alguém podia ter feito algo por ela. E Jesus, quando a viu, quando teve conhecimento, ele não teve à espera que a mulher lhe clamasse e dissesse: olha, tem misericórdia de mim, olha, faz alguma coisa, resolve o meu problema que já estou doente há 18 anos. Não, Jesus viu uma mulher daquele estado. Aquela posição não é a posição normal de alguém andar. Aquela posição não é a posição correta de alguém andar. Não traz bem-estar, não traz benefício. É uma menos-valia. A pessoa não se pode movimentar convenientemente. Eu não vou permitir que esta mulher continue neste estado degradante. Eu vou orar por ela, eu vou chamá-la, eu vou fazer algo por ela, eu vou libertá-la daquela situação. E Jesus Cristo fez aquilo que estava à mão fazer. Ele chamou-a, a mulher ouviu, deu crédito a Jesus Cristo, Jesus orou por ela, libertou-a, e a mulher que fez? Ela dava glória a Deus, ela deu graças a Deus, porque ficou livre de um problema que ela tinha há 18 anos. Nós podemos hoje ser um canal de bênção para todos quantos nos rodeiam, sem haver em nós uma atitude de querer receber de volta algum benefício. Não é suposto nós temos que dar, mas também não é suposto nós temos que receber. O correto é nós sermos um rio, como eu disse, uma fonte, que saia de nós benefício para abençoar os outros. E que os outros saibam e entendam que de nós saiu algo de bom, que os pôde ajudar, mas não é pelos nossos méritos, é pela mudança radical que Jesus fez no nosso coração, na nossa vida. Não é porque nós sejamos especiais. Nós somos especiais hoje porque Jesus Cristo nos tornou especiais. Porque nós não éramos menos nem mais do que os do mundo, que têm princípios de egoísmo, de avareza, de maledicência, que todos estão dispostos a procurar os seus interesses para prejudicar o seu irmão, aquele que o rodeia. Jesus Cristo não teve essa natureza, Jesus Cristo não nos deixou exemplo de uma natureza assim, e hoje nós, servos de Jesus Cristo, temos que ter a natureza de Jesus, imitar Jesus em todos os aspectos. E cabe também a nós decidirmos fazer a vontade de Jesus Cristo. Nesta situação, não foi Jesus solicitado a fazer alguma coisa, ele próprio quis fazer a mudança na vida de uma mulher com espírito de enfermidade há 18 anos. Jesus chamou a mulher e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E a mulher, livre, dava graças a Deus pela sua cura. Hoje ninguém lhe está a pedir para sair por aí e curar todas as pessoas doentes, resolver todos os problemas financeiros da vida das pessoas, nem tampouco que dê de comer aos pobres. Hoje simplesmente lhe é pedido que faça alguma coisa que ajude a mudar a vida de alguém. Eu vou repetir. Hoje ninguém lhe está a pedir para que você saia por aí a curar pessoas doentes, a resolver todos os problemas financeiros da vida das pessoas. Nem tão pouco. Ninguém está a pedir para você dar de comer aos pobres. Hoje simplesmente lhe é pedido que faça alguma coisa
que ajuda a mudar a vida de alguém. Pode ser numa família, pode ser pessoas singulares, pode ser numa comunidade, pode ser numa igreja. Faça algo que tenha consciência que a sua ação mudou para melhor a situação com a qual foi confrontado ou confrontada. Não fique à espera que os outros façam. Não fique à espera de receber algo em troca, algum elogio. Não fique à espera de ser recompensado. Pode ser que a pessoa a quem você fez bem nem sequer consiga recompensá-lo ou recompensá-la. Jesus quer que sejamos seus imitadores para que todos juntos possamos contribuir para o bem-estar do nosso semelhança, desta humanidade. O que sabe fazer, faça com amor, faça com alegria, de ver os outros felizes. Não permita que o egoísmo, a avareza tenham lugar no seu coração. O seu coração deve estar recheado com os seguintes atributos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança. Hoje nós temos dois tipos de pessoas que nos chamam. Tomem bem nota, escutem, com atenção. O primeiro tipo de pessoas são os egoístas, avarentos, presunçosos, orgulhosos, mentirosos, maliciosos. Isto é um conjunto, um grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são os sinceros, honestos, benignos, bondosos, misericordiosos, pacientes, longânimos, os persistentes em fazer o bem. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós lemos só o 22. Mas no 23, ao versículo seguinte, também fala daqueles que não têm as características que correspondem à bondade de Jesus Cristo. Nós devemos procurar ter estas características em nós. Da bondade, da caridade, do amor pelo próximo. Do prazer em ajudar as pessoas, em fazer bem. Do prazer em ajudar uma comunidade. Do prazer em ajudar uma igreja. Do prazer em ajudar os familiares. Do prazer em sermos longânimos, não nos fervermos em pouca água, não nos irritarmos por tudo e por nada que nos dizem e nós fazemos logo um barulho. No prazer e no gozo de sermos benignos para com as pessoas. Temos uma atitude de bondade e de fé no nosso coração, sabendo que estamos a fazer algo que pode mudar a vida de alguém. Todos nós somos chamados por estes dois tipos de pessoas. Todos nós ouvimos a voz e a sua chamada. Todos. Todos nós ouvimos os egoístas, os avarentos, os presunçosos, os orgulhosos, os mentirosos e os maliciosos a chamarem-nos. Todos nós. Todos os dias eu ouço essas pessoas chamarem-me. Todos os dias. Eu ouço essas vozes, onde quer que eu esteja. E quando não as ouço, vejo até as suas ações. Você é a mesma coisa. Todos os dias você se levanta e sai da sua casa e você vê estas vozes. Você vê estas pessoas com estas vozes e ouve a sua chamada. Do egoísmo, da avareza, do orgulho, da presunção, da maldade no coração destas pessoas. E essas vozes chamam por si todos os dias. É no trabalho, é na lida com a pessoa comum, é com os seus familiares. Às vezes você ouve essas vozes. Mal é para um cristão, mal é para uma família, mal é para um casal, quando eles não se respeitam e se tratam mal depois de sair da igreja. Quando eles em sua casa, lá na privacidade da sua casa, eles não medem as palavras e se tratem mal, se ofendem uns aos outros. Mal é para uma igreja ter pessoas dessa natureza. Mal é para um casal viver assim. Mal é. E mal será para um povo de Deus ter uma linguagem que não é a linguagem correta e viver possesso destes espíritos de egoísmo, da avareza, da presunção, do orgulho, usando por vezes mentira e ousar
com malícia. Muito mal isto. Mas também temos outras vozes que nos chamam quando nós nos levantamos da cama durante o dia. Quando nós nos levantamos da cama, durante o dia que nós temos à frente, também há outras vozes que nos vão chamar. E nós temos essas vozes, ouvimos-las, e também vemos essas ações. Vemos as pessoas que estão carentes da nossa ajuda. Vemos alguém que precisa passar uma passadeira e ela é invisual, nem sequer tem capacidade para reconhecer o perigo, e nós estamos ali a ver e a ajudar aquela pessoa. Vemos alguém que já tem uma certa idade e precisa que nós ajudemos, se calhar, a entrar para um veículo, se calhar a arrumar a sua mercadoria, as suas compras no seu próprio carro. Vemos alguém que vai em esforço, carregada com um sol terrível, caminhando na berma da estrada, e nós temos consciência que aquela pessoa está dependente de ajuda, e nós passamos por ela com o nosso carro, no nosso conforto, e não somos capazes de dar uma boleia à pessoa durante uns pequenos metros até a pessoa chegar a casa. Nós vemos essas pessoas. E nós não precisamos que nos peçam ajuda. Jesus deu 2 exemplos aqui em que ele nem sequer foi solicitado, mas ele estava disponível para abençoar, para ajudar. Cabe a cada um de nós decidir qual das vozes nós queremos dar atenção. Se a voz do egoísmo, da avareza, da presunção, do orgulho, da mentira, da maldade, se é essa voz que nós damos crédito, nós vamos ser possessos desses sintomas, desses espíritos. Mas se é a voz dos sinceros, dos honestos, dos benignos, dos bondosos, dos misericordiosos, dos pacientes, dos longânimos, daqueles que persistem em fazer o bem mesmo sem ter nenhuma recompensa, então nós vamos ficar realmente possessos. Mas possessos de coisas, de atributos benignos, de atributos que trazem benefício a nós, à comunidade que nós representamos, à família que nós temos, às pessoas que vivem connosco, às pessoas que nos rodeiam. Estão escritos uns versículos que não soam lá muito bem ao ouvido, mas que têm grande interesse e significado depois de os lermos. Abram em Tiago capítulo 23 e versículo 24. Tiago capítulo 3, versículo 24. Olha, Tiago 1, 23 e 24. Vamos corrigir. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não é cumpridor, é semelhante a uma pessoa que está a olhar para um espelho. Imaginemos uma pessoa que é mentirosa e que ela tem ali o espelho à frente dela. Todos os dias a pessoa vai ao espelho e olha para o espelho, e no espelho está lá refletido o quê? A imagem de um mentiroso. Tiago estava a dizer, olha, se tu és assim, se olhas para o espelho e tu ouves a palavra de Deus e não a praticas, não a cumpres, és semelhante a alguém que contempla o seu rosto natural no espelho. O Tiago até foi muito simpático. Ele nem quis dizer alguém semelhante que contempla, e o Tiago não quis dizer. Diz simplesmente o rosto natural. Pois o rosto natural temos todos nós. O coração é que não é natural para todos. O coração é que às vezes está com essências esquisitas lá dentro. Essências que cheiram mal. E refletem-se nas nossas palavras, nas nossas ações. Seria muito bom para todos nós que, ao contemplarmos o rosto, nosso rosto no espelho, pudéssemos ver ali refletido o rosto de uma pessoa com caráter.
Uma pessoa cheia de amor e misericórdia, disponível para ajudar em qualquer momento sem buscar os seus interesses pessoais. Deus continua à espera que o seu povo o represente com dignidade que ele merece. E quando se referimos a Deus, por causa de nós, ou quando se referirem a Deus por causa de nós, que essas pessoas se refiram a Deus para lhe dar glória e honra pelas boas obras que viram nós fazermos. Pelas boas obras que nós fizemos e que alguém vai dar graças a Deus por causa de nós sermos cristãos e por termos feito bem a alguém. Olha aquela pessoa, um cristão, olha, vai à igreja. Olha como ele foi tão atencioso. Olha como ele ajudou aquela pessoa. Olha como ele está disponível. Olha, vês, deu uma palavra, olha, ligou. Olha, deu um telefonema. Olha, foi visitar a pessoa ao hospital. Olha, levou-lhe um presente. Olha, reconheceu. Que as pessoas digam bem de nós, como cristãos, e deem glórias a Deus por causa daquilo que nós façamos. E que é útil, e que é agradável, e que é bom, e que traz benefício. Você tem que combater o espírito de egoísmo e de avareza que já está aí no mundo. Safe-se quem puder. Salve-se quem puder. Essa não é a natureza de um cristão. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que Jesus Cristo cuidará de nós todos os dias. Que o justo nunca mendigará o pão. Que se Deus alimenta as aves do céu, muito mais Ele nos alimentará a nós. E a Bíblia diz que nós tivemos que comer e que vestir, e estejamos com isso contentes. A Bíblia dá-nos exemplos em que nós não temos que estar preocupados em buscar só os nossos interesses, porque o mundo está num caos e há um terrível egoísmo aí no mundo e avareza. Pois pode haver um terrível egoísmo e avareza no mundo, mas eu não tenho que ficar possesso por esse espírito. Renuncio a esse espírito no nome de Jesus Cristo. Eu declarei diante de Deus que serei diferente, que serei um servo de Deus com caráter, responsável. Não importa os que não sejam, eu, porém, quero ser um servo de Deus. Não me importa como os outros agem. Eu terei sempre as minhas necessidades supridas segundo a riqueza de Jesus Cristo em glória. Eu terei sempre pão de cada dia. Eu terei sempre que comer e que vestir. Deus cuidará de mim noite e dia, assim como Ele cuidará de si, se você deixar ou evitar que o mundo entre no seu coração. Deus não vai deixar que você passe fome. Ele é o seu pai. Temos aqui jovens casais que têm filhos. Não creio que algum de vós tenha deixado o seu filho sem comer. Deus é a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus. Ele vai cuidar de nós. Ele tem solução para todos os problemas. Não há problema que Deus não resolva. Nós podemos não ver a solução para um problema que é gravíssimo aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, aquilo é a coisa mais fácil. Ele é inteligentíssimo. Ele sabe tudo. Sabe como resolver todos os problemas que para nós são impossíveis, para Ele não é impossíveis. Por isso não há que ter medo, não temos que deixar o egoísmo, a avareza entrar no nosso coração. Eu não vou ajudar aquela pessoa. Eu não vou dar uma oferta melhor. Eu não vou fazer nada. Eu não posso. Tenho que ter cuidado com o dia de amanhã. Mas cuidado o quê? Cuidado é Jesus Cristo. Deus cuida de mim todos os dias. Deus cuida de si todos os dias. Se você olhar para Deus como o seu Senhor e Salvador, o seu ajudador, o Pai que cuida de si, nunca lhe vai faltar nada. Às vezes nós temos prejuízos na nossa vida material, nos bens que nós possuímos e nós ficamos a dizer, mas porquê que me aconteceu isto a mim? Mas porquê? Porque nós fomos negligentes em alguma área e ficámos desprotegidos da bênção de Deus. E nós pensamos, e agora vou ter que gastar tanto dinheiro numa situação adversa que surgiu na minha vida. Mas porquê? Porque certamente nós falhamos numa outra área. E por termos falhado, não recebemos a bênção. Deixámos a bênção solta e veio o diabo, que é o ladrão, e pegou na bênção que era nós e trouxe-nos consequências, trouxe-nos prejuízos. Nós ouvimos bem dizer a palavra de Deus que nós temos de ter cuidado. Deus deve estar no coração de cada um de nós e lá no lugar de destaque.
Deus continuará à espera do seu povo, que o represente com dignidade. Deus está disponível para nos ajudar todos os dias. E nós devemos ter esta natureza em nós. Da bondade, da misericórdia, do perdão, da caridade, do amor. E estar disponíveis para ajudar, seja quem for. Seja a nossa família, seja os nossos amigos, seja um desconhecido, seja uma comunidade, seja uma igreja. Onde quer que nós pudermos pôr a nossa mão para ajudar, para fazer alguém feliz, nós devemos fazer. Para fazer alguém feliz, nós devemos fazer. Porque não nos é imposta. Isso devia estar no nosso coração. A essência do nosso coração deve ser da bondade, da misericórdia, do perdão, do amor. Essa essência devia estar cá. Não é uma imposição. É um atributo que deve estar em nós. Nascemos de novo. E agora nós somos novas criaturas, temos a natureza de Jesus Cristo dentro de nós. Como como foi exposta a palavra de Deus. Ele estava disponível para ajudar. Nunca disse a ninguém que não. Confrontado com as mais diversas situações, Jesus nunca disse a ninguém que não. Não foi por acaso que a vida de Jesus, ela foi diversa. O seu ministério foi diverso. Não foi igual, não foi monótono. Jesus foi confrontado com pessoas doentes. Jesus foi confrontado com pessoas com fome. Jesus foi confrontado com pessoas com problemas em perigo de vida. Em rios. Em mares. Com pessoas que cometeram pecados. Jesus foi confrontado com todo o tipo de coisas más. Mas Jesus, diante de todas as situações, Ele esteve sempre disponível para fazer o bem. Nunca se viu Jesus a condenar. Já pensou bem nisso? Jesus nunca usou do seu poder para condenar, porque nele não havia essa natureza, essa maldade. A essência de Jesus Cristo era fazer o bem ao próximo. Ajudar toda a gente, independentemente da sua raça, da sua capacidade, do seu estilo de vida, do seu extrato social. Jesus não negou ajudar ninguém. Quer centuriões, quer capitães, quer pessoas simples, singulares, todos receberam a ajuda de Jesus Cristo. E nós estamos disponíveis hoje para fazer o mesmo. Todos devemos ser um exemplo, onde quer que estivermos, para que Jesus seja glorificado, para que Deus receba glória, para que realmente nós sejamos mesmo pessoas transformadas. Transformadas. Não é transformadas no exterior, transformadas no nosso interior. Amém? Sejam grandemente abençoados. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nestes 6 versículos que nós lemos aqui, podemos encontrar paralelismo no Novo Testamento também. Vemos aqui a Bíblia a dizer para repartir com várias pessoas para fazermos o bem. E o que é que Jesus Cristo ensinou? A fazer o bem. Vemos aqui a Bíblia a dizer que quem observa o vento não semeará, que as nuvens, quando estão carregadas de água, é que chove, que nós não sabemos sequer por onde é que anda o vento, como é que se forma o ser humano na barriga da mulher. E o que é que diz
Jesus Cristo para nós não andarmos ansiosos sobre o que havemos de comer, ou de beber, ou de vestir. Então, a Bíblia, ela é igual no Velho e no Novo Testamento, porque é a palavra de Deus. E Deus é o mesmo. Deus é verdadeiro, Deus é sincero, Deus é honesto, e Deus tem capacidade para fazer cumprir as suas promessas, a sua palavra. E nós vemos aqui, primeiramente, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E podíamos encontrar várias explicações, porque na prática, agarrar num bocado de pão e mandarmos para dentro de água não nos trará nada de útil. Mas o sentido e o objetivo e as explicações que podemos encontrar aqui podem ser muitos. O facto de lançarmos o pão para dentro de água, certamente nós não o vamos ver mais. Não vamos mais receber aquele pão, ele vai ser levado pelo rio, pela água, pela corrente. Poderá até eventualmente servir de alimento a outra pessoa, não a nós, porque ele vai-se embora. E a Bíblia diz para nós semearmos e depois colheremos. O que semeia vai colher. E vai colher de acordo com aquilo que semeia. Então, quando a Bíblia está a dizer para lançarmos o nosso pão, para fazermos o bem, para trazermos a nossa semente, para não nos preocuparmos mais com ele, ele vai. Mas certamente lá mais à frente na nossa vida, a lei de Deus de semear para colher, diz Jesus Cristo que o reino de Deus é a semelhança do homem que lança a semente sobre a terra, e chegando à altura certa, lança a foice e vai colher. Então também nós, aquilo que nós fazemos no reino de Deus, se pode assemelhar a alguém que lançar o pão na água e vai servir de alimento para quem quer que seja. Mas um dia mais tarde, lá mais à frente na sua vida, vai ter o retorno daquela ação que teve. E depois o versículo 6 diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então também a Bíblia nos está a dizer, sempre que nós tenhamos a oportunidade de fazer algo de bom, que o devemos fazer. Sempre que tivermos a oportunidade para fazer algo na casa de Deus, no reino de Deus, para o avanço do Evangelho, para que a mensagem de Jesus Cristo seja apresentada, para que os perdidos possam vir à salvação, que nós o devemos fazer. Nós próprios não vamos saber qual é que vai ser a nossa ação que vai produzir um fruto. Se vai ser aquela que fizemos ontem, se aquela que fizemos hoje, ou se igualmente a que fizemos ontem e a que fizemos hoje, ela será boa. Também aqui podemos tomar este versículo como um conselho. Que como não sabemos qual é que é a semente que vai produzir o seu fruto, e se queremos estar descansados no nosso dia-a-dia, então nós devemos aproveitar todas as oportunidades para lançar essa semente. E aproveitando todas as oportunidades, certamente que essa semente irá produzir um fruto, irá prosperar na nossa vida. Amém? Então vamos preparar a nossa oferta, tendo como base a palavra de Deus, acreditando que ao semearmos, vamos colher. Acreditando que se lançarmos esta semente, ela é uma semente da manhã, ela pode prosperar na nossa vida. E também estando cientes de que o reino de Deus, aqui na terra, esta igreja onde nós estamos e outras igrejas que sejam igrejas verdadeiras, onde seja anunciado a palavra de Deus de forma verdadeira e honesta e sincera, é necessário que cada um de nós que frequentam a casa de Deus sejamos os suportes, os pilares, o sustento para que a casa de Deus tenha as portas abertas. E nós próprios somos os primeiros beneficiários da igreja estar aberta. Nós somos os primeiros a ouvir a palavra de Deus, somos os primeiros a praticar, e quando somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, então nós somos também os primeiros a ser beneficiários, a usufruir das promessas de Deus. A usufruirmos de que a Bíblia funciona, a verificarmos na nossa vida de que Deus é verdadeiro e que aquilo que Ele promete, que Ele cumpre na vida de cada um que ouve e que pratica a sua palavra. Amém? Vamos então preparar a nossa oferta. Senhor nosso Deus, nesta manhã,
Neste dia, Senhor, eu te apresento, estas ofertas foram trazidas à tua casa. E lembra a tua palavra, Senhor, onde tu dizes, onde tu aconselhas, a lançarmos o nosso pão sobre as águas e prometes que depois de muitos dias o acharemos. Dizes também, Senhor, para repartirmos com 7 ou ainda com 8. E dizes ainda, Senhor, para nós semearmos a nossa semente, quer seja de manhã, quer seja de tarde. E que essa semente prosperará. Pode prosperar só a semente da manhã, pode prosperar só a semente da tarde, ou podem prosperar ambas. Mas certamente que a semente irá prosperar. Senhor, eu oro a favor de cada um que neste dia trouxe as suas ofertas à tua casa, para que, Senhor, esta tua palavra se cumpra nas suas vidas. Aqueles que lançaram o seu pão sobre a água, Senhor, que eles o voltem a achar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqueles que lançaram a sua semente, que essa semente produza fruto na sua vida e eles possam usufruir, colher e beneficiar desse fruto, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que no coração e na mente de cada um possa haver paz e tranquilidade quanto ao seu futuro. Que os seus olhos não estejam postos, Senhor, naquilo que se faça à sua volta, mas para que os nossos olhos, Senhor, estejam postos em Ti, na Tua Palavra e em Jesus Cristo, que promete que não precisamos de andar cuidadosos com o que havemos de comer, beber ou vestir, mas que se buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, primeiramente, que todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Eu Te agradeço, Senhor, porque estás a acrescentar aquilo que nós necessitamos em nome de Jesus. Senhor, eu oro ainda por aqueles que não estando fisicamente nesta igreja, eles ouvem a Tua Palavra através da internet e eles contribuem, Senhor, com as Suas ofertas, com as Suas sementes para esta Tua casa. Senhor, que também a cada um deles chegue a Tua bênção de acordo com estes versículos que foram aqui falados e que cada um deles possa dar honra e glória ao Teu nome por aquilo que estás a fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro ainda por estas ofertas que foram trazidas à Tua casa, para que Tu as abençoes no Teu reino, para que elas sirvam de mantimento à Tua casa, para que, Senhor, haja sabedoria e entendimento em quem gerir estas ofertas, para que elas sejam uma bênção no Teu reino, na Tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Oh, por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim, só com Ele eu quero estar. Ele é o Rei da minha vida, só com Ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina. Oh, por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu louvo e o
que vencedor. Por isso é um lobo e o adoro com fervor. Com ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Eu sei que sou mais que vencedor.